A Casa Civil divulgou hoje uma nota sobre os 900 dias do governo do presidente Jair Bolsonaro. Raquel Honorato, ao vivo com a gente aqui. Raquel está em Brasília, tem detalhes disso. Raquel, bem-vinda e boa tarde. Oi, Trali, tudo bem? Boa tarde a você, boa tarde para todo mundo que está assistindo a gente. As informações foram divulgadas e detalhadas na página do governo na internet. O documento faz uma análise positiva da atuação do governo federal, com destaque ao enfrentamento da pandemia de Covid-19. O título da nota é 900 dias nos trilhos na preservação de vidas e na retomada da economia. Nela, o governo afirma que mais de 110 milhões de doses de vacinas contra a doença já foram enviadas a todos os estados brasileiros, o que coloca o país, segundo essa nota do governo, em 4º lugar no ranking mundial de países que mais aplicam vacinas contra a Covid-19. Até o fim do ano, todos os brasileiros que assim o desejarem serão vacinados. Mas o governo não faz referência ao atraso nas negociações para a compra de vacinas, que é inclusive um dos focos da CPI no Senado, que há quase 2 meses apura eventuais omissões do governo federal no combate à pandemia. Em outro trecho da nota, a Casa Civil afirma que o governo federal coordenou ações de distribuição de insumos e medicamentos aos estados brasileiros durante a pandemia. Diz que, por meio do Plano Oxigênio Brasil, somente neste ano foram distribuídos aproximadamente 500 mil metros cúbicos de oxigênio para estados e municípios. Além disso, foram autorizados mais de 24 mil leitos de UTIs e outros 3.900 de suporte ventilatório pulmonar. Foram distribuídos 3,6 milhões de unidades de medicamentos de intubação orotraqueal. O documento lista outras ações do governo em diferentes áreas, como da infraestrutura, mas sem relação com o combate à pandemia. Essa nota da Casa Civil foi duramente criticada por parlamentares e especialistas em saúde. Para eles, a má gestão do governo federal na pandemia agravou o combate à doença no país. Políticos e especialistas em saúde contestaram o dado divulgado pelo governo de que o Brasil ocupa o 4º lugar no ranking mundial de países que mais aplicam vacinas. Esse levantamento considera o número total de vacinas aplicadas. Mas se for considerado o percentual da população já vacinada até aqui, o Brasil ocupa a posição de número 71, considerando os que já tomaram a primeira e segunda doses. Isso pode se comparar com países com 8, 10 milhões de habitantes em termos de cobertura vacinal. A gente atrasou a nossa vacinação e principalmente a chegada de um lote grande de vacinas, de uma remessa grande de vacinas. E o nosso processo de vacinação ele só começou a se acelerar agora, no segundo trimestre do ano, né? Então, a gente perdeu um espaço, um tempo muito grande para vacinar a população. Ter um número grande de pessoas vacinadas não significa uma boa cobertura vacinal. Houve críticas também ao balanço positivo divulgado pelo governo, que cita esforços para distribuição de oxigênio e financiamento de leitos de UTI. No início do ano, dezenas de pessoas morreram no Amazonas asfixiadas sem oxigênio e faltaram leitos em diversos estados do país. Eu diria que esse documento, inclusive, é de uma gigantesca disfarçatez. Além daquele fato drástico de pessoas morrendo sem oxigênio em Manaus, a falta de oxigênio em diversas partes do país tem sido uma constante. O esgotamento do número de leitos de UTIs para atender a população em várias cidades do Brasil é outra realidade importante. E o mais grave de tudo isso é essa vacinação que caminha a passos de tartaruga. O enfrentamento à pandemia foi marcado pela falta de coordenação, de política, de orientação e pela tentativa de ter a competência do governo federal, não uma competência concorrente com estados e municípios, como foi dada pelo Supremo Tribunal Federal. O resultado do país é desolador. A CPI tem impactado todos os setores. Ela promoveu também o aparecimento da reação popular, agilizou o calendário de vacinação, mas o presidente da República ele não muda. Ele continua a fazer o que sempre fez. Ele tem que ser responsabilizado pelo morticínio do Brasil
exatamente pelas coisas que ele continua a fazer. Ele tem sido um reincidente e isso não pode, de forma nenhuma, continuar como está.